Eu estou trabalhando num software de loteria, em especial da Loto Fácil. E eu quero fazer aqui uma pequena apresentação para mostrar algumas funcionalidades que eu fiz até agora. Aqui em Downloads tem o arquivo que tem o histórico dos concursos que já ocorreram de cada loteria, né? No caso aqui da Loto Fácil. Então o que o software faz? Ele vem aqui no site, faz o download desse arquivo, transforma esse arquivo num arquivo Excel, depois faz o carregamento dos concursos dentro do banco de dados, aí depois ele executa uma análise para cada concurso e em cima dessa análise ele gera uma estatística a estatística com todos os concursos que já ocorreram. E esse software ele é um conjunto de 3 softwares. Uma aplicação web, que é essa aplicação ADMSys. Eu fiz algum tempo atrás para administrar algumas aplicações que eu desenvolvi. Então aqui eu tenho uma outra aplicação que é um robô, que na verdade é uma aplicação de scheduler e de fila. E eu tenho aqui algumas tasks. E as tasks que interessam são essas tasks aqui, né? Que é o download da planilha da Loto Fácil, a carga da planilha, uma pré-estatística, a estatística, e aqui eu tenho uma simulação. O download é um processo que vai ser agendado. Então eu vou criar aqui. Ok, aqui eu agendo o horário para executar a task. Vou subir aqui o robô. Então o robô ele fica lendo o banco de dados e quando der o horário aqui, ele vai executar a task. Então eu tenho uma loteria, que é da Loto Fácil, são 25 números, são 15 números sorteados e 5 prêmios. E aqui eu tenho os concursos desta loteria. Aqui eu tenho as análises que são efetuadas. O robô está fazendo provavelmente o download do arquivo. E começou a fazer a exportação para Excel. Terminou aqui a exportação, agora vai começar a fazer carga no banco de dados e depois rodar a estatística.
Então tá aqui, tá carregado. Então ele carregou aqui até o concurso 1951. Então tá aqui os números sorteados. Concurso 1951, 3, 4, 6, 9, 10. 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23 e 25. Para cada sorteio, eu faço aqui uma análise, tá? Então, vamos pegar esse. Então aqui está a análise que é feita por sorteio. Ele me diz aqui o número, quantidade de números pares, quantidade de números ímpares, a quantidade de sequências de 2, de 3, de 5, que foi o que aconteceu no sorteio. Os números quentes, que são os números que foram sorteados, os números frios, que são os números que não foram sorteados. Intervalo entre os números, né? Então, por exemplo, quando tem um número sequencial, como aqui 3 e 4, então teve um intervalo de 0. 9, 10, 11, 12, 13, teve 1, 2, 3, 4 intervalos. Então ele soma todos esses intervalos de 0 aqui, então são 8 intervalos de 0. Teve 4 intervalos de 1. Então, por exemplo, 4 e 6 tem aqui o intervalo de um número que não foi sorteado. Intervalos de 2 tem 3. Aqui no caso 6, 7 e 8 não foram sorteados, então são dois números aqui de intervalo. Tem aqui as dezenas, quantidade de números dentro das dezenas, na verdade, para loto fácil é meia dezena, né? Então vai de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20 e 21 a 25. Então, por exemplo, de 1 a 5 teve dois números sorteados. Então aqui, ó, de 1 a 5, ó, 3 e 4 foram sorteados. De 6 a 10 foram 3, o 6, o 9 e o 10. De 11 a 15 foram 3, 11, 12 e 13. 16 a 20 foram 4, 16, 18, 19 e 20. E do 21 ao 25, 3, 22, 23 e 25. E ele também grava aqui a soma desses números sorteados. Então, se somar todos esses números aqui, vai dar 211. Tá? Então, é feita essa análise jogo a jogo. E, depois da análise, tem uma outra tabela aqui de estatística. Ele está fazendo a carga ainda, então está aqui no 995. Então, se a gente atualizar, está no 1010. E assim ele vai fazer até terminar 1019. O que acontece? Para cada concurso, ele faz a estatística para cada concurso ele faz aí 6 estatísticas, tá? 6 tipos de estatísticas que eu chamo de técnicas.
Ele faz dos números pares, dos números sequenciais, dos números quentes, dos intervalos, das dezenas e da soma. Então, por exemplo, se eu pegar aqui os números pares, ele me dá aqui a estatística desde o início do concurso, da loteria, dos números pares e dos números ímpares. Então ele diz aqui que o número 3, aliás, 3 pares saiu 2 vezes de todos esses concursos, que na verdade são 1062 concursos. O número 4 números pares saíram 3 vezes, 5 números pares 72 vezes, 6 números pares 219 vezes, 7 números pares 341 vezes. E aí ele vai diminuindo, por exemplo, 11 números pares saíram 3 vezes. E o mesmo faz para os números ímpares. O que significa isso? Significa que quando eu quiser fazer uma combinação, eu posso determinar quantos números pares eu quero que considere nas combinações. Então, por exemplo, se eu quiser considerar apenas 6 pares, 7 pares e 8 pares, que concentra aqui 20, 40, 70, 77 e 78%. 78% dos concursos saíram com números pares com quantidade de 6, 7 e 8. E o mesmo para os números ímpares. A concentração é 7, 8 e 9. Então, essa é uma forma de diminuir a quantidade de combinações, utilizando de estatística para poder verificar o que mais saiu e jogar dentro daquilo que mais está saindo. Provavelmente eu não vou querer jogar 3 números pares, porque saiu só 2 vezes em mais de 1000 concursos. Então o que acontece? Quando a gente faz aqueles jogos que a gente coloca mais números, por exemplo, na Mega Sena, a gente joga com 6 números. E aí a gente faz um jogo com 10 números. Faz todas as combinações possíveis com 10 números. É possível que haja combinações que não são interessantes. E a gente está pagando por elas desnecessariamente. Na verdade, assim, todas as combinações têm a mesma chance de caírem. Porém, pelas estatísticas, eu prefiro jogar naquilo que mais está saindo. Essa é a ideia dos softwares de loteria. Então eu tenho aqui as sequências. Então, aqui ele me diz o seguinte, sequência de 14 números, ou seja, saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, por exemplo. Saiu uma vez. É difícil sair, mas sai. Sequência de 15, por exemplo, nunca saiu dentro desses 1000 concursos. O que eu prefiro jogar? Prefiro jogar o que mais sai. Talvez sequência de 2, de 3, sequência de 4. Talvez sequência de 5 também. Tá?
Essas outras sequências de 6 para frente saíram bem menos, então não sei se vale a pena jogar. Números quentes. Os números quentes, eu tenho o número, a quantidade de vezes que ele foi sorteado, percentual dentro do total. Aqui eu faço de todos os concursos, dos últimos 5 desse concurso, dos últimos 10 desse concurso. Mesma coisa para os números frios. Todos os concursos, os últimos 5, os últimos 10. Então, se eu quiser escolher os números a partir dos números quentes e frios, posso utilizar esta estatística dos últimos 10, dos últimos 5 ou de todos os concursos. Intervalo é mais ou menos a mesma coisa que a sequência, só que o contrário, né? Ou seja, as sequências que não saíram. Então, aqui intervalos de 0, né? Ou seja, números sequenciais saiu bastante. Intervalos de 1 também, de 2. Aí intervalos, por exemplo, 7, intervalo de 7, saiu o número 1, depois foi sair só o número 8. Minto. Foi sair só o número 9. Então, teve 7 números que não saíram. Saiu só 3 vezes, ou seja, eu não vou querer jogar esse tipo de combinação. Dezenas. As dezenas, elas me dizem aqui, de 1 a 5. Saiu um número 58 vezes, 2 números 247, 3 números 409, 4 números 285 e 5 números 61. Então, o que eu posso selecionar aqui? Por exemplo, 2 números 3 e 4 dentro dessa meia dezena, na verdade, né? E assim com as outras meias dezenas também, né? Eu posso selecionar aqui aquilo que eu acho que pode ter mais chance de acontecer. E por último, a soma. Então aqui a soma é a soma de todos os números e a quantidade de vezes que aconteceu, e o percentual em relação a todos os jogos. Conforme vai aumentando aqui, vai aumentando a quantidade de vezes que saiu, né? E conforme vai chegar numa determinada quantidade, vai aumentando, vai também diminuindo, o que significa que
a quantidade menor são os números de 1 a 15, né, as somas que saíram números pequenos, e a quantidade maior é a soma dos 25 até o 10, né? São a quantidade de números maiores. Então, existe uma distribuição aqui no meio, que é uma distribuição dos números pequenos e dos números grandes, né? Então eu procuro pegar aqui as somas aqui que saíram mais vezes também, tá? Bom, então aqui tem as estatísticas. Vamos ver aqui o quanto que se já terminou. Tá, já terminou. Então esse aqui é o último sorteio. O banco de dados estava limpo, eu fiz uma carga, então a partir de agora eu não preciso fazer essa carga todos os dias, todos os concursos, após todos os concursos. Ele vai fazer da próxima vez a carga do concurso 952 e assim por diante. Então fica mais rápido fazer essa carga. Bom, uma vez que está feita a carga, eu posso gerar os números, tá? Bom, o que eu faço para gerar os números? Eu vou analisar o último concurso. Analisando o último concurso, eu me baseio aqui com essa estatística para poder identificar aquilo que mais é interessante eu jogar. E para eu escolher os números, eu utilizo os números quentes e frios. Então o que eu faço aqui? O que me interessa aqui são os números quentes dos últimos 5 jogos, dos últimos 10 jogos, os números frios dos últimos 5 e dos últimos 10 também. Para eu fazer um teste aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa simples. Eu vou pegar os números frios dos últimos 5 jogos e não vou jogá-los. Tá? Então eu vou pegar aqui o que mais saíram. Tá? Então eu olho aqui pelo percentual. Então o que mais deixaram de sair, na verdade, né? Foi o número 24. Número 15. Número 17. Número 4. Número 7. Número 8. Número 21. Vinte e um, 8, 7, 5, 4, 1, 0.
17, 15, 24. Então tá aqui. Esses daqui, nos últimos 4, não saiu 4 vezes, esse aqui não saiu 3 vezes. Então eu não vou jogar esses daqui e vou pegar mais 2 daqui. Tá, então eu não vou jogar esses números aqui, o 7, o 1, 17, o 8 e o 21. Então o que acontece? Eu tenho aqui um filtro dos números pares que eu selecionei, quantidade 7 e 8, números ímpares, quantidade 7 e 8. Sequência de 2, de 3, de 4, de 5, intervalo de 0, 1, 2, 3. Aí tem aqui as dezenas de 1 a 5, 2, 3, 4 vezes, 6 a 10, 2, 3, 4, 11 a 15, 2, 3, 4, 16 a 20, 2, 3, 4 e 21 a 25, 2 e 3. Tá, então eu não vou jogar 4 números de 21 a 25. Aqui eu tenho as somas que eu já tinha selecionado antes. E aqui os números, tá? Então eu não vou jogar 1, aí eu não vou jogar o 8, então 2, 3, 4, o 5 entra, o 6, o 7 entra, o 8 não entra, aliás o 7 também não entra. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, o 17 não entra, 18, 19, 20, 21 não entra, 22, 23, 24, 25. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 números. Tenho a possibilidade de dizer aqui algum número que seja fixo. E tenho aqui o fechamento de 13 ou de 14 ou de 11. Aqui é a garantia que eu quero, se eu acertar os 15 números, a garantia que eu quero de combinações aqui. Tá, então eu vou colocar aqui 13. Tá. Então aqui eu vou rodar aqui o simulador. Então o que ele está mostrando aqui? A loteria tem 25 números, são 15 sorteados e eu estou jogando 20. Se eu fosse jogar esses 20, eu teria 15.504 jogos para fazer. Tá? Isso aí. (15.504) vezes 2,50 ia custar R$38.000 e 760, R$38.760. Fazendo as combinações fechadas com 13 números, cai para 73 jogos. Tá, então, se eu acertar os 15 dentro dos 20, eu vou ter acertos de 13 números. Tá, que não dá muito dinheiro na Loto Fácil. Então são 73 vezes 2,50. Eu vou precisar gastar R$ 182,50. Porém, fazendo o filtro, conforme eu fiz a seleção, me gera aqui 12 jogos. Tá? Então esses 12 jogos vezes 2,5, eu vou gastar R$30. Tá? Ou seja, é um valor razoavelmente alto para jogar na Loto Fácil,
mas é um valor mais baixo possível. Tá. Se eu aumentar aqui para garantia de 14, vai gerar aqui os mesmos 15.504. Com um total de 552 jogos para poder fechar os 14. Tá, então, se eu fosse jogar R$ 552 jogos, sairia R$ 1.380. Filtrando, eu tenho 93 cartões. Para um bolão da empresa, aí já começa a ficar viável, né? Principalmente para Loto Fácil da Independência. Então, isso aqui é o que eu montei. É um projeto que eu estou desenvolvendo ainda, tem algumas coisas para melhorar, tanto na parte de estatística, na parte de combinações, e eu vou fazer uma aplicação web, um aplicativo para o celular, para poder jogar a partir da web ou do celular, certo? Então é isso, espero que tenham gostado.